É uma região que tem climas diferenciados dependendo da época do ano. Pode apresentar clima um pouco mais quente dependendo da região, tá? E também climas bem úmidos, tá? Como característica, apresentam folhas espaçadas, folhas maiores, tá? O que permite aí uma absorção de líquido e também uma dispersão desse mesmo líquido através do processo de transpiração, tá? Como eu disse, a fauna é riquíssima, uma diversidade bem aumentada, o que nos torna aí como é uma região muito grande. Na verdade, a região amazônica, esse bioma Amazônia, ele está presente não só no Brasil, mas outros países também da América do Sul. Professor de geografia talvez vá tocar nesse assunto, mas é importante a gente entender que esse bioma ele traz uma significância para a gente e para todo o planeta muito, muito aumentada. O Cerrado, outro bioma bem característico do Brasil, ele compreende os estados localizados mais no centro do nosso país, tá? Ele tem como característica o clima mais quente, mais seco, o que torna aí uma região bem suscetível a incêndios espontâneos, tá? A gente tem uma vegetação um pouco mais baixa do que o bioma anterior que nós falamos, né? Que é o bioma Amazônia. O solo ele não é tão rico em nutrientes como a Amazônia, mas ele também está presente não só nesses estados que eu falei, Minas Gerais, Goiás, mas há alguns outros estados em que a gente pode também encontrar esse bioma. A gente também tem o Pantanal, que tem como característica principal uma região mais alagada, né, com uma biodiversidade um pouco menos rica do que a Amazônia, mas ainda assim é riquíssima. A gente tem um solo riquíssimo em nutrientes, em relação principalmente comparando com outros biomas como Cerrado e Caatinga, tá? E por ser uma região mais alagada, esses rios eles servem, né, além de berço para uma boa parte dessa diversidade de fauna e flora, serve também aí de comunicação, né? Entre outros biomas. Lembrando que a gente estava falando há pouco sobre os biociclos, tá aí um bom exemplo de liminociclo no nosso país. A Caatinga, ela é uma região triste, né? Mas é uma região que tem uma história muito rica. Caatinga já esteve presente em diversas músicas, falando um pouquinho daquela região, né? De como, principalmente em determinadas épocas do ano, e em algumas regiões, é tão difícil garantir ali um plantio, garantir ali uma colheita mais saudável. A Caatinga está presente principalmente na região nordeste do nosso país. O clima é seco, o solo é pobre, tá? E é uma região, como eu disse, de muito difícil associação da biodiversidade. Quer dizer, a biodiversidade é muito pobre, tá? Além disso,
Os pampas ou campos estão localizados no sul do nosso país, tá? Tem como característica uma vegetação um pouco mais baixa, existe uma diversidade nessa região, existe um solo que consegue trazer nutrientes, né? Principalmente por conta da fauna que agrega valor a essa região. E como exemplo de vegetação a gente tem as gramíneas, né? Como eu disse, uma vegetação mais rasteira, bem característico desse tipo de bioma, beleza? E para fechar, eu queria falar sobre o manguezal, um bioma também bem característico, né, do nosso país, situado mais na costa, né, do nosso país, tá? Tem como característica uma região altamente alagada, por conta do encontro, né, do mar com o rio, e aí o que acaba causando um depósito de matéria orgânica que fica que se acumula, né, fazendo um depósito desse tipo de material. Apresenta diversas uma vegetação em que apresenta raízes flutuantes, raízes aéreas, né? E por apresentar essa deposição de matéria orgânica, acaba sendo um solo um tanto quanto pobre em oxigênio, né? Mas essa vegetação acaba, pela absorção e a absorção do gás carbônico, né, e essa transformação essa produção de oxigênio através do processo de fotossíntese, garante que haja ali uma melhor distribuição desse gás, tá, pessoal? Pessoal, tô aqui, tô à disposição de vocês. É um assunto que é muito extenso. Provavelmente o professor Leandro vai falar um pouquinho sobre esses biomas com vocês também, mas a gente está aqui para poder tentar passar um pouquinho, né, e receber um pouquinho de vocês também, um pouquinho dessa informação que é ótima, né? Estamos precisando desse feedback, por favor. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Vou mandar também o material para vocês junto com o vídeo, e se vocês precisarem, pessoal, à disposição. Lembrando que a gente está fechando a Biologia 2, nós conseguimos garantir com esse vídeo o capítulo 4, que fala um pouquinho sobre sucessão ecológica, e esse biociclo para acabar um pouquinho aí com esses conceitos iniciais aí em ecologia. Beleza, pessoal? Um beijo.